O tema que será abordado na aula prática de hoje será métodos de determinação da densidade do solo, densidade de partículas e porosidade do solo. E para isso, nós vamos utilizar os seguintes materiais e equipamentos: o cilindro volumétrico, amostrador tipo Uland, paquímetro digital, provetas volumétricas e uma mesa de borracha, estufa a 105 graus, dessecador, balança digital semi-analítica, balão volumétrico, bureta e álcool etílico a 99%. Serão apresentados dois métodos de determinação da densidade do solo, que tem como objetivo a determinação da massa e volume da amostra de solo. Vamos ao método do anel volumétrico. Iniciando o processo de determinação da densidade do solo pelo método do anel volumétrico, previamente à coleta, nós precisamos conhecer o volume do anel volumétrico. Então, para isso, nós temos os anéis volumétricos a serem utilizados na coleta da amostra de solo e um paquímetro, para que seja feita a medição do volume do anel, a determinação do volume do anel, com a medição da altura e do diâmetro desses anéis. O anel que será utilizado na nossa coleta de solo, nós estamos agora fazendo a medição com o paquímetro digital da altura do anel, de 50,3 milímetros, e o seu diâmetro. Foi 47,78 milímetros. Feito isso, podemos partir para a coleta do solo. Agora nós vamos demonstrar como se dá o processo de amostragem para a coleta de amostras para a determinação da densidade do solo. O amostrador é inserido ao solo e são promovidas pancadas para que a estrutura onde o anel está acomodado seja inserida ao solo, até a profundidade de coleta. Uma vez alcançada a profundidade de coleta, nós vamos agora retirar o amostrador do solo. Essa retirada deve ser feita com cuidado, com o intuito sempre de preservar a estrutura do solo. Então, a retirada do anel com o solo do dispositivo metálico do amostrador é feita ajustando-se o volume do solo ao anel. Então, esse processo inicial é chamado de toalete. E, primeiramente, nós vamos fazer um toalete de campo. Então, eu vou fazendo esses cortes com o auxílio de uma faca, com cuidado, sempre pensando em preservar a estrutura do solo. Ainda com relação ao preparo da amostra em campo, para ser levado ao transporte, a amostra vai ser envolta em um plástico filme. Para garantir a preservação da estrutura do solo, nós também envolvemos em um plástico bolha. As amostras são colocadas em um reservatório, nesse caso é um reservatório de isopor, sempre com o intuito de promover o mínimo de perturbação possível, nesse caso durante o transporte da amostra do campo até o laboratório. Iniciando o processo de toalete, borrifa água sobre a amostra e vamos fazendo os cortes levemente, cuidadosamente, retirando todo o excesso de solo até que fique completamente rente à extremidade do anel.
Uma vez terminado o processo de toalete, aqui a amostra já completamente preparada. As extremidades do solo rentes à extremidade do anel. E por que isso é importante? Além da estrutura preservada, é importante que a extremidade do solo, o solo fica completamente dentro do anel, porque nós já sabemos que densidade é massa sobre volume. Então, a massa nós vamos conhecer, mas o volume do solo será o volume do anel. Então, uma vez conhecido o volume desse anel, consequentemente, nós também sabemos qual é o volume do solo. Concluído o toalete da amostra, essa amostra vai para estufa a 105 graus por um período de 24 horas ou até peso constante. Após as 24 horas, essas amostras serão retiradas da estufa. Retirada da estufa, a amostra é levada para um dessecador, até que a sua temperatura chegue à temperatura ambiente, sem absorção de umidade. Depois de retirada do dessecador, a amostra é levada para uma balança semianalítica para determinação da sua massa. Um dos métodos para a determinação da densidade do solo é o método da proveta. Para isso, nós vamos utilizar a proveta com 100 centímetros cúbicos de volume, uma mesa de borracha, amostra de solo já processada em terra fina seca ao ar e o funil para a transferência da amostra de solo até a proveta. Um princípio desse método é a determinação do peso do solo compactado, que é necessário para completar o volume da proveta. Como a densidade do solo é massa sobre volume, uma vez que é conhecido o volume da proveta, que nesse caso são 100 centímetros cúbicos, consequentemente já é conhecido também o volume do solo. Para isso, fica faltando apenas a determinação da massa de sólidos dessa amostra de solo. Então, iniciando o procedimento, e por solos arenosos serem solos mal estruturados ou não estruturados, ele é mais apropriado para esse tipo de solo. Então, esse procedimento metodológico inicia-se com a transferência da amostra de solo para a proveta. Então, nós vamos fazer da seguinte forma: a amostra de solo é transferida em 3 partes, a gente não completa a proveta na sua totalidade de início. Esse solo é colocado uma porção por vez, então divide-se em 3 porções de solo, até preencher completamente o volume da proveta. Então, inicialmente, nós vamos colocar 35 centímetros cúbicos de solo. E aí começamos o procedimento levantando essa proveta a uma altura média de 10 centímetros e soltando levemente a proveta, de modo que seja promovidas leves batidas. Então, são 10 batidas por porção. Essas batidas são realizadas para promover a acomodação das partículas de solo no cilindro, para que a gente consiga se aproximar o máximo possível da estrutura real do solo, já que a densidade do solo descreve o estado de estrutura do solo. Então, como vocês podem ver aqui no vídeo, antes, quando nós colocamos inicialmente a amostra de solo na proveta, ele estava marcando um volume. Depois que foram realizadas batidas, as partículas de solo, como eu falei, se acomodaram e o volume diminuiu. Então, agora nós vamos transferir outra porção de solo para a proveta e o procedimento é o mesmo. Vamos colocar mais 35 centímetros cúbicos de solo na proveta e
E em seguida, fazendo essa, vocês podem ver que está numa determinada altura. Em seguida, vamos promover outras batidas. Mais 10 batidas. Por fim, nós completamos até o volume total da proveta, 100 centímetros cúbicos, e vamos dando novamente aquelas batidas até que o volume do solo não se altere, ou seja, até que o volume de solo esteja no nível do volume da proveta, não haja mais nenhuma alteração de massa. Marca aí. Feito isso, o processo é finalizado. Transfere a amostra para uma latinha, para uma lata de metal. E essa amostra será para a estufa, onde ficará por 24 horas ou até peso constante, para assim se obter a massa de solo seco, a massa de sólidos dessa amostra. Passado o período de secagem da amostra de solo, nós transferimos essa amostra para um dessecador, para chegar à temperatura ambiente. E em seguida vamos pesar a amostra em uma lata previamente tarada, para assim obter uma massa de solo e, consequentemente, a densidade do solo, já que o volume do solo já é conhecido pelo volume da proveta. O próximo ensaio consiste na determinação da densidade de partículas sólidas de uma amostra de solo, cujo objetivo é conhecer o volume ocupado por essas partículas sólidas que compõem a amostra de solo e cujo princípio é a determinação do volume de um álcool necessário para completar o volume de um balão volumétrico contendo solo seco em estufa. E para isso nós vamos aplicar o método do balão volumétrico. A massa de partículas, por definição, é a razão entre a massa total do solo e o volume de sólidos da amostra. Então, para o procedimento metodológico, nós vamos utilizar uma amostra de solo, terra fina seca ao ar, que foi previamente seca em estufa, ou seja, transformada em terra fina seca em estufa e também passada por um período no dessecador. Essa amostra foi previamente pesada, 20 gramas da amostra de terra fina seca em estufa, nós utilizamos nessa determinação da densidade de partículas. A amostra foi transferida para um balão volumétrico de volume 50 ml e, como líquido penetrante, nós vamos utilizar o álcool etílico a 99 graus. Para esse ensaio, nós também utilizamos uma bureta com um volume de 50 centímetros cúbicos, assim como o balão volumétrico. E essa bureta fica presa a um suporte universal e também a uma garra, certo? Como se dá o procedimento metodológico? Então, nós temos aqui o solo, a terra fina seca em estufa, já adicionada ao balão, e essa amostra de solo vai recebendo a adição desse líquido penetrante, que no caso, como eu falei, é o álcool etílico. Vai recebendo o álcool de forma gradual e o balão também deve ser agitado vagarosamente para promover a retirada das bolhas de ar, ou seja, para permitir que o líquido, o álcool, seja de fato penetrado em todos os poros do solo. Então, nós mexemos o balão e à medida que for mexendo, o operador for agitando o balão, pode perceber a presença de algumas bolhas, ou seja, o ar está sendo eliminado do espaço poroso do solo, e esse processo ele vai acontecer até que o volume do balão seja completamente preenchido. Mais uma vez, coloca de forma gradual o álcool, mexe o balão. Então aqui já foi completado o volume do balão e também depois da conferência da ausência de bolhas,
o procedimento é finalizado. O próximo passo para a determinação da densidade de partículas é a quantificação do volume gasto de álcool, que nesse caso foi através da leitura do menisco, na gradação da bureta, nós percebemos que foi gasto 42,1 ml de álcool. Então, o que indica que essa amostra de solo tem um espaço poroso de 42,1 centímetros cúbicos. E, por diferença, o solo tem um volume de sólidos igual a 7,9 centímetros cúbicos. Então, a partir desses resultados, empregando-os na equação da densidade de partículas, que é o quociente entre a massa de solos secos e o volume de sólidos, temos o valor de densidade de partículas igual a 2,53 gramas por centímetro cúbico. Aqui é apresentado o exemplo de cálculo na determinação da densidade de partículas do solo. A partir dos nossos resultados, conhecemos o volume de poros da amostra e também o volume de sólidos. Agora, pode ser calculado a densidade de partículas pela razão entre a massa de sólidos, o solo seco, e o volume de sólidos obtido no ensaio. A densidade de partículas foi igual a 2,53 gramas por centímetro cúbico. Na determinação da porosidade total do solo, o princípio dos métodos aplicados visa a determinação do volume de poros totais do solo, que pode estar ocupado por água e ou por ar. Existem diferentes tipos de métodos que são aplicados na determinação dessa propriedade do solo. Entre os métodos indiretos de determinação da porosidade total do solo, existem aqueles que contemplam a determinação da densidade do solo e densidade de partículas, empregando os valores obtidos nessas determinações na equação da porosidade total do solo.